Alô. Boa tarde a todos e a todas. Vamos iniciar hoje o primeiro programa da série Poesia na Veia, que surgiu de um evento realizado na Universidade de São Paulo em novembro desse ano, quando eu, Ademir Assunção, Antônio Vicente Serafim Petroforte, o Frederico Barbosa, estivemos presentes em um debate justamente com esse nome, Poesia na Veia, para falarmos sobre a poesia brasileira contemporânea. Um debate, né, de alto nível, muito bacana. O vídeo foi publicado na internet e teve quase 1.000 acessos, o que para a poesia é muita coisa. A partir dessa experiência, né, conversando com o Vicente, né, que é um amigo de longa data, nós tivemos a ideia de fazermos um programa de periodicidade quinzenal que trouxesse aqui poetas, críticos literários, pesquisadores, professores universitários, para continuarmos esse debate sobre o que é a poesia brasileira contemporânea. Eu acredito que esse espaço é muito importante, sobretudo nos dias de hoje, quando nós temos um sistema literário, editorial, hegemônico, que sufoca todo o pluralismo e diversidade, ao mesmo tempo que impõe o seu catálogo editorial como sendo a nova Bíblia do Deus mercado. Nós vivemos numa triste situação em que o mercado domina todo o debate literário, assim como domina os concursos, as premiações, enfim, todo o universo, né, literário e editorial é dominado, né, por um sistema bastante autoritário e, na minha opinião, medíocre, profundamente medíocre. Então, hoje, mais do que nunca, precisamos de novos espaços de discussão que tragam outros autores, outras visões, né, sobre o que é a poesia brasileira contemporânea, sem termos medo de colocar o dedo na ferida, tocar questões polêmicas e incomodar aqueles que estão no poder, que é uma das tarefas históricas, né, dos poetas desde o início de tudo. Bom, nada disso foi muito planejado, a ideia até é fazer um bate-papo muito informal. Então, a partir dessa brevíssima apresentação, eu vou passar a bola para o Vicente, né, para ele complementar. Depois nós faremos um bate-bola sobre um tema polêmico que nós escolhemos. E teremos ainda o André Dick, né, que fará comentários sobre livros de poesia brasileira contemporânea, recentes, né, que ele leu e que ele acha instigantes. E, no final, teremos uma entrevista com a poeta, ensaísta e professora, a Suzana Busato, que, sem favor, é uma das vozes mais lúcidas do pensamento crítico hoje no Brasil, na minha opinião, e acho que na opinião de muita gente. Então, por favor, Vicente, a bola está com você. Oi, Cláudio. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tudo bem, Suzana, André, boa tarde. Estou vendo outros colegas aqui na tela. Então, companheiros, sabe, Cláudio, você estava falando essa coisa do mercado, né? A maneira como ele se coloca ontem, eu participei de um evento sobre o samba, né? Então, a gente era um pessoal da minha idade, né? Então, a gente tinha ouvido as mesmas coisas, né? Então, ficava meio assim um certo baile da saudade, né? Eu tô com 60 anos e a referência da gente era o Paulinho da Viola, Martinho da Vila, Nelson Cavaquinho, só a nossa, né, Cláudio? Então, é,
Mas a gente, aí é claro, a queixa era, né? Ó, veja o que aconteceu com o samba, né? Mas não é só o que aconteceu com o samba, né? O que aconteceu com muitas artes brasileiras, né? Você quer A ver uma cultura coisa? brasileira, né? Hoje, talvez um dos países cuja produção de histórias em quadrinhos seja mais assim fértil, né? É a brasileira, né? Isso é fruto do quadrinho alternativo. E como eles aí podiam fazer o que eles queriam, eles fizeram o que eles queriam. E aí você vê a infinidade de artistas assim, é muito grande, não é? É enorme. Quem acompanha sabe do que eu estou falando, né? Mas aí você vai numa banca de jornal e às vezes numa loja de quadrinhos, você não encontra esses caras. Né? Você encontra no site deles, em lojas assim, que se especializaram em vender esses caras, né? Então, existe. Essa cultura que a gente reclama, ela existe, né? O problema é que ela não se divulga. Ela fica, é louco assim, que ela é plural, ela é vasta. Veja o caso da literatura brasileira contemporânea, né? É, 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 e isso não acontece só na literatura, acontece nas outras linguagens também. Então você fica, mas e aí, o que que aconteceu, né? Você vai no cinema, você há um conteúdo que deixa a desejar, não é verdade? Sabe, o, eu me lembro assim quando eu era moleque, igual vocês, né? Mais igual o Cláudio, né? Que nós somos mais da mesma idade. Não vamos incluir o Delmo, o pessoal aí. Esse pessoal é mais novo que a gente, Cláudio. Eu aposto que você andava na Avenida Paulista, assim, aí você tinha lá o Centro Cultural de São Paulo, passava assim, Deus, o Diabo na Terra do Sol, a primeira vez depois da abertura política. Mas não era só assim, era Zé do Caixão também, né? Porque o Zé do Caixão também foi censurado. E, e aí você ia no MASP, tinha um show do Grupo Um, por exemplo, eles estavam tocando ali, né? E era um preço módico, a gente conseguia pagar, né? E aí você ia no cinema, ó, primeira vez que estava passando no cinema, assim, lá na Vevado Fellini, Fanny Alexander, do É, Bergman, e não só, quer dizer, você tinha uma vastidão, né? Fassbinder, você ia no cinema, e não é um cinema assim, muqueado, era lá na Paulista, sabe? No Cine Belas Artes, né? É, é, aí você fala, meu, o que que aconteceu, né? O que aconteceu assim que tudo bem, sabe? A Elis Regina falava assim: eu canto Mamãe Eu Quero, mas eu canto numas, não é? Eu também vejo o filme dos Vingadores, mas quando você começa a ver isso noutras, aí a coisa é complicada, não é? Então é estranho que falte o outro lado, né? O outro lado ele sumiu, e esse lado, assim, que é um lado assim, tosco da cultura pop, ele assumiu a discussão que era que esses caras antigamente faziam, né? Então, eu fico imaginando assim, né? É, 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 o que aconteceu com as outras culturas, né? Isso aconteceu com a cultura francesa, a cultura europeia. Veja lá, né? A gente está falando de cinema alemão, cinema italiano, né? Cinema inglês. O que que aconteceu, né? O que aconteceu é que isso foi suplantado por uma rede assim de seriados, desculpa, assim, bastante idiotas, né? Que contam todos a mesma história, né? Sempre do mesmo jeito, às vezes até com o mesmo cenário. Uma vez eu estava vendo um seriado que se passava assim na Coreia do Sul, aí o cenário era na Pizza Hut, o McDonald's. Você fala, não, peraí, né? Que porra é essa? É meio esquisito, não é? Fica uma contradição, né? Então eu espero que a gente aqui. É claro que a gente não vai resolver o problema, mas a gente, pelo menos, assim, consegue, né, um espaço para poder falar sobre isso, né? sem dúvida. Se houve uma demanda grande, né, de quase 1.000 pessoas, porque é frustrante você chegar lá, é igual quando você monta a banda, né? Você vai tocar, tem mais gente no palco, na banda, do que te vendo lá na plateia. Isso era comum, quando eu tocava, eu falava, meu, qual é, né? Aí você vai ver o pessoal que está na plateia, era namorada, e os namorados dos músicos, você fala, aí agora a gente lança livro, né? Então você fica olhando para essa realidade, né? Você fala, é estranho, né? A gente pode ajudar, né? A compensar, discutir um pouco, porque tava lá 5 pessoas, eu, você, o Ademir, né? O Moacir apareceu lá também, o Moacir Amâncio, e bem legal o evento. Aí o que que aconteceu?
eu não esperei que ele fosse com tema, sabe? Com a gente debatendo. Então, eu falei, vamos fazer um programa, né? Eu comentei até com o Cláudio que aquele lá foi o longa-metragem. Foi até longo demais, né? 3 horas. O longa-metragem que deu origem à série, né? Então, eu acho legal, né? Eu adoro falar de literatura, ainda mais numa sexta-feira à tarde, assim, tá ensolarado aqui em São Paulo. Vai ser legal falar sobre isso. E sem me estender muito, né? O Claudio falou que a gente ia fazer um bate-bola rapidinho, né? Sabe, um dos temas que a gente conversou bastante, né? Aquele dia, mas eu e o Cláudio, né? A gente chegou a tocar nessa questão da literatura e identitarismo, e isso estava um pouco recente na minha memória, porque eu tinha assistido, né? Os debates que o Antônio Risério fez com o Nildo Dorix lá no Instituto de Estudos da América Latina, né? Acho que é IELA que se chama, né? É, 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 e, e são excelentes, né? São excelentes. Também depois vi um debate dele, acho que na Academia Paulista de Letras, aí eu não fixei muito bem, não vou dar certeza. O programa anterior, sim, né? Era no IELA. Agora eu não me lembro bem. Um debate em que ele discutia justamente isso, né? Literatura, identitarismo. E você via assim a lucidez, né? Com que ele cuidava do assunto, né? E, e, e ele se batia numa coisa, né, que a gente tem que prestar muita atenção, que é assim, quer dizer, tem que prestar alguma atenção, né? Quando o identitário está discutindo, não é? Qual é o operador que ele está usando, né? Ele está usando um operador conceitual. O Risério chamava atenção para isso. Falava, qual é o conceito disso? O que que isso significa? O que significa dororidade, lugar de fala, não é? O que que isso é, além de um operador de silenciamento do outro, não é? Né? O que que é o lugar de fala, afinal de contas, não é? É aquilo que o Risério falava. Olha quantos anos eu estudo a cultura afro-brasileira. Né? Há quantos anos eu estou estudando isso, né? Isso também é um lugar de fala. Então, também, por que que isso também isso não se considera, não é? O Mário Maestre também se queixava disso, né? Falando assim que às vezes um aluno abordava, falando, peraí, você não tem lugar de fala para falar disso. Falava, peraí, né? Eu estudo a escravidão no Brasil há mais de 50 anos. E é sério, são professores com 70 anos de idade, né? São professores bem velhos, né? Então, né? Até recuperando uma certa noção de ancestralidade, seria legal respeitar esses senhores, né? Olha quanto tempo eles estão aí sustentando um ponto de vista, enfrentando ditadura militar, né? Levando um tipo de porrada que é diferente dessa porrada de você levar uma ofensa aqui na internet, né? Lá era porrada mesmo, não tinha metáfora, né? Então, veja, é, 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 é curioso imaginar, né? Então, como assim eles têm operadores passionais muito fortes, né? Para despertar uma forte emoção, não é? Pode ver as experiências que eu tive foram poucas, sabe? E foram bastante assim significativas, porque todas elas disparadas por alguma coisa que você disse, né? E de repente o seu interlocutor ele dá uma certa surtada, não é? Ele grita, ele invoca uma série de ofensas, e aí você vê assim, o operador que tem aí é só um operador passional, né? É o tom de voz elevado, é o surto, é a perda da capacidade argumentativa, né? E a utilização de quaisquer argumentos para justificar quaisquer pontos de vista, né? Então, aquele dia eu falei de dois, né? Mas hoje eu separei dois, já que a gente fala para um público que a gente pretende tratar da internet, não é? Eu, eu não projeto nada na tela, né? Você fica mexendo no meu computador, porque eu sou muito cru com isso daqui. Ó, separei duas historinhas sobre literatura infantil até. Quer dizer, infantil numas, né? Sabe? Eu sou um leitor nascido no Mágico de Oz, eu sou fã do Frank Baum. Eu acho uma das histórias infantis uma das mais legais, né? Eu não acho que seja melhor, mas é que eu gosto mais, né? Então, veja bem, do ponto de vista pessoal, mas eu acredito que eu não estou sozinho. O Homem de Lata, o Espantalho, as personagens que ele criou, e se você acompanha o mundo de Oz, né? Porque não é só aquele romance, é uma série, né? Tem o Cavalinho de Pau, o Cabeça de Abóbora, é, é, e aí a Dorothy, ela é engenhosa, ele escreve bem, ele tem. É claro, ele vai padecer de uma série de questões da época dele, mas aí não é só ele, aí somos todos, né?
Então, eu vi na internet, né, no YouTube, e de noite você fica lá, né, meio zumbi, você fala, vamos ver o que se passa por aqui, né? Um rapaz, assim, ele estava indignado, porque no filme do Mágico de Oz, né, você tinha uma bruxa feia e uma bruxa bonita. Aí a bruxa feia morre, né? Aí a bruxa bonita fala assim: ah, claro que ela morreu, olha aí como ela é feia, né? Então o cara ficou puto que ele falou que ele se ofendeu. Ele se ofendeu porque ele era feio. E o filme fazia uma ligação, então o Mágico de Oz fazia uma ligação entre o feio. E aí, veja se tem algum operador argumentativo aí, né? Tem uma indignação, né? O cara fala, eu sou feio, portanto. E nem era o Mágico de Oz, não é? Era o filme, aquele filme antigo, não é? É, que eu acho até um filme meio chato, não acho ele tão legal assim. Mas já que você vai falar do Mágico de Oz, você precisaria ter lido o texto, né? O texto lá da literatura, ver quem que é Frank Baum, o trabalho, a importância que ele tem na literatura infantil, antes você vinha assim descendo sarrafo no Mágico de Oz, só porque você é feio, sabe? A beleza, ela é uma construção, né? Ela não é algo que é metafísico, que aparece na gente, né? A beleza é uma coisa que você constrói, isso é evidente. Eu sou de uma época, eu e o Cláudio, né? Hoje, quando você fala assim, da cultura afro-brasileira, né, como uma epifania da beleza, não foi sempre assim, né? Eu me lembro que quando surgiu uma revista chamada Raça no Brasil, isso é por volta da década de 90, né? E ela era uma das primeiras revistas que discutia maquiagem para pele negra, shampoo, cuidado para o cabelo negro. E aí você começou a destacar, essa beleza sempre existiu. Sempre existiu cantada no samba, mas na pequena burguesia, né, ela aparece aí, né? Então veja, isso é um exemplo de que é uma construção, sabe? É um banheiro feio. Então você assim, você não precisa se parecer com o Brad Pitt, né? Você dá um trato, companheiro, sabe? Dá uma olhada ali, né? Vê como é que as pessoas, né, constroem uma forma de beleza, né? E aquilo transforma a estética, né? E o outro era sobre o Peter Pan. Estava conversando com uma senhora e ela insistia, assim, veementemente, que o Peter Pan é um livro sobre a Wendy, né? Não é sobre a Wendy, é sobre o Peter Pan, né? É um grande livro. Eu chego a dizer que é o melhor da literatura infantil. Aquele final, ele é impactante, não é? Ele é impactante. Ele provocou em mim um terror, não vou dar o spoiler, muito mais forte do que o terror, por exemplo, quando eu lia, aposto que o Cláudio lia também, o Sandman, lá, o Neil Gaiman, deve ter lido Coraline, que é terrífico, né? Você fica terror. Eu li numa noite aqui, é terrorizante aquela história. Quando fizeram um filme, o filme ficou mais tranquilo, né? Tinha que acessar a criança, mas é terror aquilo. E, e é chocante o fim. Eu aconselho a todos que não leram lerem. É do James M. Barrie, né? É fantástico o romance, mas aquilo é sobre o Peter Pan, né? Se não, né? A Wendy teria três namorados e ela não tem, ela tem o Peter Pan só. Peter Pan namora Sininho. Isso fica evidente no romance. Tem a menina lá, a princesa Índia, que nas histórias ela sumiu um pouco, não é? Mas tem uma cena que as três estão discutindo sobre quem é o Peter, né? Então, veja, né? Será que essa pessoa leu romance mesmo, né? Será que ela prestou atenção nisso? Ou ela pegou uma ideia de que ela tem que defender um ponto de vista da mulher, etc. Olha, pega a Dorothy, então tem tantas meninas, né? Na literatura infantil, né? Na literatura brasileira tem um monte, né? De personagens femininas interessantes, né? Você não precisa forjar, né? Uma, uma, um argumento que ele, ele é, ele cria desinformação, né? Ele cria uma confusão, tá certo? Ele cria uma confusão social, uma confusão crítica, porque fica parecendo que a única munição que você tem que ter para ser crítico é estar indignado com alguma coisa. Não é assim, não, sabe? Eu queria sugerir para o pessoal que gosta de falar em ato de fala, em lugar de fala, etc., que lesse um livro do Menique Manguenot, que se chama Gênese dos Discursos, não é? Não, é um livro para linguistas, tá certo? Mas, assim, as pessoas podem ler, é tranquilo, tá? Ele escreve bem, ele conhece a língua portuguesa, sabe? E no capítulo 3 ele chega a dizer assim, né, que a semântica de um texto, ela se distribui nele, né? Em como aquele texto dialoga com outros, no vocabulário,
nos temas que são tratados, e ele coloca lá também o estatuto do enunciador e do enunciatário, né? Ou seja, quem está falando é um professor que estudou isso há 50 anos, ele tem uma noção de conversar, ou é uma pessoa que só está emocionada, não é? O lugar de fala tem que mostrar isso também, né? Quem é esse destinatário? É só uma pessoa que traz uma metralhadora, como diria lá o Cazuza, né? Metralhadora cheia de mágoas, ou é uma pessoa que tem argumento, não é? Que ela vem para o debate, não é para a batalha das ideias, né? E ele fala também da deixis enunciativa, quer dizer, de onde é que esse enunciador está falando, não é? Isso também é importante, não é? E aí tem outras questões que ele aborda lá, modo de enunciação, modo de coesão, que, que, que que a gente poderia até falar sobre isso numa outra oportunidade. Mas, por exemplo, o que é um modo assim de enunciação lá do identitário? Ele grita, né? Ele grita, ele surta. Então, só para encerrar, ele me lembra, sabe o quê? Aqueles textos do Adorno em que ele fala da filosofia da música nova, em que ele fala da música assim enquanto susto, né? Por exemplo, você bate um tambor, um bumbo, um trompete, aí te dá um susto, aí você para de prestar atenção na música, né? Você só fica chocado, né? E aí ele fala assim de como o Schoenberg nunca fez isso, né? O quanto a música do Schoenberg ela está estruturada na tessitura musical e que ela não vai assustar você só para que você pare de prestar atenção na linguagem, né? Para que você fique lá. Isso é identitário, né? Ele dá um grito, ele te ofende, né? É, é, Mas só ele, lembrando, Vicente, que a é isso gente aí. ia terminar às 4h30. Que Não, foi, pode querido? concluir. Não, já concluí, já concluí. Então, é isso, Cláudio, que eu pensei em falar da nossa conversa lá, do identitarismo. Tá certo. Bom, antes de tocar numa questão conceitual, eu gostaria antes de ler alguns textos que eu acho que vão ilustrar bem aquilo que eu e o Vicente pensamos, né, a respeito da questão identitária em literatura. Primeiro texto. Tu és o louco da imortal loucura, o louco da loucura mais suprema. A terra é sempre a tua negra algema, prende-te nela a extrema desventura. Mas essa mesma algema de amargura, mas essa mesma desventura extrema, faz que tua alma, suplicando gema, e rebente em estrelas de ternura. Tu és o poeta, o grande assinalado, que povoas o mundo despovoado, de belezas eternas, pouco a pouco. Na natureza prodigiosa e rica, toda a audiência dos nervos justifica os teus espasmos imortais de louco. Acredito que vocês já sabem de quem é esse poema. Vou ler um segundo, um fragmento. Língua lâmina, língua labareda, língua linfa, coleando em deslizes de seda. Força inféria ou divina, faz com que o bem e o mal resumas. Língua cáustico, língua cocaína, língua de mel, língua de plumas. Terceiro texto. Fagulha de lua partida precipitava os becos frenéticos, onde cafetinas magras ajoelhadas no tapete, tocando o trombone de vidro da loucura, repartiam lascas de hóstias invisíveis. E o quarto texto. Se vai pular 7 ondinhas, recomendo que mergulhe de cabeça. Muito amor, mas raiva é fundamental. Quando não tiver palavras belas, improvise, diga a verdade. As manhãs de sol são lindas, mas é preciso trabalhar também nos dias de chuva. O primeiro poema é o soneto O Assinalado, de Cruz e Souza, um negro catarinense, filho de escravos, cuja mulher morreu louca, os filhos de tuberculose, que viveu praticamente a vida toda no estado mais racista do Brasil. Segundo poema, um trecho de poema,
da Gilca Machado, mulher negra, pobre, que a vida inteira sofreu o preconceito de classe, o preconceito racial e ainda o desprezo da crítica por sua poesia mais próxima do simbolismo, numa época em que a tendência hegemônica era o parnasianismo. E ela também foi muito criticada por escrever poemas eróticos, sendo mulher, numa época extremamente machista, mais do que atual, em que se acreditava que apenas homens poderiam escrever sobre sexo. E o terceiro poema é de um homem branco, de uma família endinheirada, porém homossexual, Roberto Piva, que escreveu sobre o tema homoerótico em plena ditadura militar. Esses três poetas, independente de serem mulheres, negros, pobres, gays, escreveram poemas extremamente fortes, que vão sobreviver enquanto houver literatura no Brasil. Já o quarto poema, eu li um fragmento, é do Sérgio Vaz, um homem negro da periferia, bastante incensado pela crítica, inclusive acadêmica. Se nós compararmos esses quatro textos, por que os textos de Cruz de Souza, Gilca Machado, Roberto Piva são interessantes? Eles trabalham a música, trabalham o ritmo, as aliterações, as rimas, as metáforas, as imagens, todos os recursos da linguagem poética com extrema sofisticação e competência, com um domínio técnico que poucos poetas brasileiros posteriores tiveram. Já o quarto texto, do Sérgio Vaz, é um texto extremamente pobre, é um texto medíocre, é um texto que não tem qualidades literárias. Porém, o seu autor é insensado por ser negro e vir da periferia. Agora eu coloco uma questão. Se Cruz de Souza fosse branco e senhor de engenho, os seus sonetos seriam ruins? Se a Gilca Machado, em vez de mulher, negra, pobre, fosse uma dondoca do Rio, seus poemas seriam ruins? Se Roberto Piva fosse heterossexual, fosse heterocis, seus poemas seriam menos impactantes? Por outro lado, se Sérgio Vaz fosse branco, rico e vivesse em Ipanema, sem o marketing da periferia, será que os seus poemas sobreviveriam? Essa, para mim, é a questão central, a questão da qualidade. Eu entendo que a teoria dos gêneros surgiu em resposta a um cânone literário, né, que o Harold Bloom chama de o cânone ocidental, que sempre foi um cânone excludente, um cânone branco, masculino, heterossexual, rico, europeu e norte-americano, no qual entraram pouquíssimas mulheres, negros, gays, enfim, latino-americanos, asiáticos, africanos, não. Era um cânone eurocêntrico, um cânone excludente por definição. E a teoria do gênero surge para pleitear o espaço para os autores negros, para as autoras mulheres, para os autores gays, para os autores africanos, asiáticos, latino-americanos. E essa reivindicação é totalmente justa, necessária. A questão é quem incluir? Gilca Machado ou Sérgio Vaz? Eu incluiria Gilca Machado, porque ela foi uma poeta extremamente sofisticada, que dominava a linguagem como pouquíssimos poetas dominaram antes ou depois. Uma das autoras mais inventivas da poesia brasileira. Já Sérgio Vaz, se nós analisarmos apenas os seus textos,
deixarmos de lado o marketing da periferia, da violência policial, de tudo aquilo que nós sabemos, se nós ficarmos apenas nos textos. Eu vou reler aqui o fragmento que eu li dele. Se vai pular 7 ondinhas, recomendo que mergulhe de cabeça. Muito amor, mas raiva é fundamental. Quando não tiver palavras belas, improvise, diga a verdade. Isso é um bom poema? Apenas porque o autor é negro? Apenas porque o autor veio da periferia? Eu acho correto que haja políticas de inclusão social. O Brasil tem uma dívida social gigantesca de 5 séculos, tanto com os povos originários, né, os indígenas, tanto com os africanos, que vieram para cá para serem escravizados, explorados, uma dívida com as pessoas da periferia, da classe trabalhadora, enfim, de todos aqueles que construíram o Brasil de fato. Mas como pagar essa dívida? Dizendo que um poema ruim de um autor da periferia é bom apenas porque ele é da periferia? Eu acho que não. Nós temos que pagar essa dívida construindo escolas na periferia, construindo universidades na periferia, construindo museus, teatros, salas de concerto, dando acesso à cultura, à educação, criando políticas de distribuição de renda, de emprego, de plenos direitos sociais, de igualdade entre homens e mulheres, de igualdade entre brancos e negros. Temos que combater essa polícia militar racista, fascista, genocida. Temos que criar todas as condições para que os brasileiros, sem distinção de classe, de cor, de orientação sexual, tenham acesso ao que há de melhor na educação e na cultura, sem fazer concessões, sem o coitadismo. Precisamos abandonar o coitadismo. Ah, mas eu nasci na periferia. Ok, você nasceu na periferia? Estude. Estude muito. Estude mais do que os brancos. Estude mais do que aqueles que moram na Avenida Paulista, nos Jardins, na Faria Lima. Conquiste com o seu mérito a sua posição. Eu não estou aqui defendendo a meritocracia. Eu acho que nós temos que lutar pela igualdade plena por todos os direitos sociais. E, ao mesmo tempo, não cairmos na ilusão do coitadismo e atribuirmos qualidade a poemas que não têm qualidade. Só para finalizar, como muitos de vocês sabem, politicamente, eu tenho uma visão marxista. Eu defendo o socialismo como opção política, econômica, social, ainda que para um futuro bem distante. Numa sociedade socialista, tal como eu imagino, não há classes sociais, não há favorecidos. Todos têm os mesmos direitos à opinião, à gestão pública, à gestão da riqueza, à construção da cultura, sem a hegemonia de uma classe social sobre outra, de um grupo social sobre outro. Porém, eu penso como Marx, que acreditava que no futuro os operários poderiam ser novos Beethovens, novos Goethes, novos Schillers, tendo acesso a toda a riqueza acumulada pela cultura humana até os dias de hoje. É o que eu acredito. Dividir a riqueza cultural também entre todos e criarmos condições para que qualquer poeta da periferia possa ser um novo João Cabral de Melo Neto, um novo Haroldo de Campos, um novo Carlos Drummond de Andrade, pela qualidade dos seus textos. Então, é o que eu penso. Você vê, Cláudio, que sem isso tudo, você tem lá na música o Paulo Moura, Moacir Santos, Chiquinha Gonzaga, e na poesia, você pega lá Nelson Cavaquinho, Paulinho da Viola, tá certo? Então,
vamos olhar para essa outra questão que você está colocando também, né? Vamos ver com a qualidade dessa arte que está se produzindo, né? Para você não deslocar tudo apenas para o sujeito, né? Que aí você fica discutindo o sujeito, vai que o sujeito até é um cara legal, mas não sei se a poesia é boa, né, Cláudio? Essa é a questão, né? Bom, antes de passarmos a bola para o André, se alguém quiser fazer algum comentário, discordando, opinando, ainda temos um tempinho. Não? Então passamos a bola para o André. André Dick, nosso convidado especial de hoje. O que você está lendo, André? Comente alguns livros de poesia contemporânea que você leu recentemente, que você achou interessantes. Bom, queria agradecer em primeiro lugar, né, pelo convite do professor Antônio Vicente Serafim Pietroforte, ao professor Cláudio Daniel, esse convite que me deixa bastante honrado de participar desse programa de estreia do Poesia na Veia. O Cláudio já falou de maneira muito enfática, o Antônio também, a importância que é ter um espaço em que se pode discutir poesia e literatura hoje. A gente sabe que os espaços estão um pouco exíguos, digamos assim. O Cláudio até falou antes, na palestra da qual ele participou na USP, que não tinha muita plateia, mas depois, por meio do YouTube, principalmente, o conteúdo chegou a um número bem maior de pessoas. Eu acho que o YouTube, as redes sociais, são meios muito fortes hoje em dia de propagar um discurso, propagar também novos autores que acabam não tendo um grande espaço, digamos, na grande mídia, como se fala. Não que a literatura, a poesia costuma ter um grande espaço nos veículos de comunicação, mas a gente sabe que hoje em dia, principalmente um determinado discurso mais enviesado, mais para o lado sociopolítico, acaba ganhando bem mais espaço. Então, toda essa discussão do Cláudio, do Antônio, eu acho muito importante, muito forte, e também me leva à reflexão. Eu acho que os poetas, hoje em dia, eles têm que se voltar principalmente à questão da tradição. Eu acho que a tradição ela vem sendo deixada de lado, ela vem sendo esquecida de maneira geral. O discurso sociopolítico tem predominado, isso em todos os espaços praticamente de literatura. Então é muito importante que aqui o Poesia na Veia consiga trazer novos autores, novas ideias, que consiga oxigenar um pouco também esse discurso mais corrente, mais contínuo. Eu separei alguns livros a pedido do Cláudio, né, e do Antônio, alguns livros de poesia brasileira contemporânea. Eu dei destaque a livros produzidos nessa década, né, a partir de 2020. Então, o primeiro livro que eu destacaria é este aqui, O Algo Antigo, do Arnaldo Antunes. O Arnaldo Antunes é um poeta que vem produzindo desde 1983, né, com o livro Objeto ou E, que é um livro extraordinário, tem um trabalho de serigrafia, poemas com várias texturas, também um uso do papel de maneira muito particular, uso da caligrafia. O Arnaldo Antunes ele mistura visual, mistura o verbo, ele tenta fazer desde o início uma poesia muito centrada na busca por conceitos. Então você investiga alguns livros dele, como Psia, Tudos, As Coisas, Nome. Ele sempre tem esse objetivo de tentar classificar também a linguagem que ele está utilizando. Eu acho que o Algo Antigo ele já representa um outro momento na trajetória dele, que se relaciona principalmente com o livro anterior, Agora Aqui Ninguém Precisa de Si. Então, é um livro, digamos assim, mais subjetivo da trajetória do Arnaldo. Ele já não fica tão obcecado pela questão da definição, como existia, por exemplo, nos livros As Coisas e Nome. Aqui eu acho que é algo mais pessoal, mais íntimo,
e eu julgo que esse livro aqui ele merecia mais espaço. Ele quase não foi debatido, né? Apesar do Arnaldo Antunes ser muito conhecido. Enfim, ele é conhecido por também ter feito parte dos Titãs e como músico também em carreira solo. Então, essa aqui seria a primeira dica de poesia. Eu gosto muito deste livro, acho que ele merece ser mais lido. O segundo livro, eu separei aqui o Sete e Meio, do Danilo Bueno, um poeta muito interessante. Eu acompanho o Danilo desde o início dos anos 2000. Ele fez um livro chamado Fotografias, com poemas muito sintéticos, elípticos, naquele estilo que se fazia muito no início dos anos 2000, uma poesia que dialogava com Robert Creeley, mas eu acho que o Danilo Bueno ele conseguiu expandir a obra dele. Esse livro aqui ele tem uma sensibilidade muito grande no sentido de tratar do universo da linguagem infantil, principalmente. Então, eu acho que tem bastante influência do primeiro caderno de poesia do aluno Oswald de Andrade. Eu também acho que ele trabalha com alguns conceitos da filosofia, do Agamben, quando o Agamben fala da infância da linguagem, a linguagem da infância. Esse livro aqui, o Sete e Meio, ele procura mostrar um novo passo na trajetória do Danilo. E também ele investiga, principalmente desde o Corpo Sucessivo, um livro do final dos anos 2000, o universo do xadrez. Então, o universo do xadrez também está muito presente, e esse universo do xadrez faz com que a poesia do Danilo também tenha um diálogo com a poesia do João Cabral de Melo Neto. Então, este livro aqui é o segundo que eu indico, do Danilo Bueno. Em terceiro lugar, eu indico dois livros do mesmo autor. Aqui, o Formigas, do Mário Alex Rosa, com ilustrações e design do Mário Vinícius. É um livro muito bonito, é um livro objeto mesmo. Você consegue aproveitar o trabalho da página, você vê uma certa influência da poesia concreta, obviamente do trio Neugandres, do Augusto, do Haroldo, do Décio Pignatari, também do Apollinaire, né? É um livro muito sólido no sentido de ter uma criatividade no uso das palavras espalhadas pela página, tanto a página escura, lembrando o espaço sideral, quanto a página em branco. Este livro aqui, Formigas, também indico, do Mário Alex Rosa, ao lado do livro dele, Cartas ao Mar, que é um livro mais, digamos, verbal dele, principalmente com uma influência, eu acho, da tradição da poesia do Carlos Drummond de Andrade e do Murilo Mendes. Isso já ficava bastante evidente no livro anterior, num dos livros anteriores dele, O Ouro Preto. Eu acho que aqui no Cartas ao Mar ele consegue elaborar melhor uma questão familiar, de angústia existencial, e eu acho que isso fica muito evidente para o leitor e faz com que o leitor faça também essa ponte com essa tradição da qual eu estou falando, do Drummond, do Murilo Mendes, que é uma tradição muito forte na poesia brasileira. O próximo livro também é de uma poeta de Minas Gerais, é O Olho de Boi, da Giovana Soalheiro Pinheiro. Este livro aqui é um livro bastante recente, eu gostei muito. Também tem um diálogo com essa tradição do Murilo Mendes, do Carlos Drummond de Andrade. É uma poesia muito voltada à natureza, principalmente o interior de Minas Gerais. Então, você vê a descrição de paisagens de maneira muito lúcida, muito bem arquitetada. É uma linguagem refinada, não é uma linguagem prosaica, nem nada disso, é uma linguagem verdadeiramente poética, e você consegue sentir o trabalho da autora em cima desses poemas. Então, é um conjunto que eu classifico como muito bom, e eu acho que merece ser lido também, O Olho de Boi. O próximo livro que eu indicaria seria O Dialeto Açafrão, do Cláudio. Eu até perguntei para ele, Cláudio, eu posso comentar sobre o teu livro, né?
E aí é um dos principais livros de poesia que eu li nos últimos anos. Eu acho que ele entrega a maturidade do autor, principalmente em relação à antologia Figuras Metálicas, que saiu pela coleção Signos. Eu acho que esse livro aqui ele consegue obter um diálogo com figuras metálicas, mas ao mesmo tempo ele já atravessa para outra fase. É uma fase que eu entendo como sendo mais musical, então eu acho que tem muita influência tanto do Mallarmé quanto do Rimbaud, que são dois autores que o Cláudio acaba também trazendo traduções ao final do livro, que é uma tradição que tinha, principalmente o Haroldo de Campos, né? O Haroldo de Campos ele gostava de colocar também algumas traduções de poetas nos livros dele, o Educação dos Cinco Sentidos, o Crisantempo, o Entre Milênios, e eu acho que esse livro ele consegue fazer essa ponte entre esses autores do simbolismo com uma poesia contemporânea realmente refinada, trabalhada de maneira muito enfática. Eu acho que também ele explora algo que ficava já também bastante subentendido no Sete Olhos, que era o livro anterior do Cláudio, que também trazia traduções do Júlio Laforgue. Então, essa questão musical eu acho chave para compreender essa etapa da poesia do Cláudio Daniel. E eu encerraria, né, indicando esse livro aqui. É um livro muito sensível da Lígia Dabul, O Tempo que Leva. É. A Lígia Dabul também é uma poeta que eu acompanho desde o início do século. Ela lançou alguns livros de poesia. Ela é uma poeta que merecia mais espaço nos veículos de comunicação. Eu acho que a poesia dela é muito consistente. Ela tem uma questão de trabalhar o verso de maneira minimalista, mas ao mesmo tempo você consegue sentir uma sensibilidade nesses poemas que você não sente na maioria da produção, que, digamos, fica centrada muito nessa questão do rigor, da simetria dos poemas mais aparados, né, sem arestas, digamos assim. Eu acho que a Lígia Dabul ela é uma poeta que merece ser mais falada, ela merece ser mais debatida, assim como todos os poetas aqui que eu indiquei nesses livros e que eu acho que representam um pouco do panorama da poesia brasileira contemporânea, que, a meu ver, é bastante rico o panorama, mas, ao mesmo tempo, como tem muita produção, muitos livros, tem muitos lançamentos, acaba se perdendo. Então, acaba não tendo um grande filtro, a crítica literária ela meio que se ausentou, tanto de jornais quanto de revistas. Obviamente, a gente tem algumas referências ainda, mas são muito poucas, e não havendo esse filtro, não havendo esse olhar da crítica também para fazer essa depuração, para mostrar esses autores que muitas vezes estão produzindo e muitas vezes não têm o espaço merecido, isso acaba ficando a critério muito do leitor, que acaba tendo de ir atrás e fazer a sua própria seleção. Eu queria agradecer, Cláudio, pela oportunidade. Obrigado, André. Agora vamos chamar uma pessoa que eu considero uma das vozes mais lúcidas, né, do pensamento crítico brasileiro contemporâneo, além de uma poeta muito interessante. Então, por favor, né, Suzana Busato, vamos agora partir para a entrevista. Eu pediria para o Vicente fazer a primeira pergunta. Aí a gente vai fazer um bate-bola, né? O Vicente faz uma pergunta, eu faço outra, a gente vai se revezando. Então, por favor, Bom, Vicente. Cláudio, fazer uma apresentação rápida da Suzana. Ah, sim. Vamos lá? Suzana ela é poeta e professora na área de literatura brasileira e da pós-graduação em letra da Unesp de São José do Rio Preto. Tem dois livros publicados, Corpus em Cena, livro de poemas, né? De 2013, finalista do Prêmio Jabuti em 2014, declamadora do recital Multitudo,
homenageia a poesia de Haroldo de Campos, em São Paulo, Casa das Rosas e Itaú Cultural, e do Recital Roteiros, em homenagem ao poeta Oswald de Andrade, na Flip, em Paraty, Rio de Janeiro. Ambos os recitais com patrocínio do Itaú Cultural. Também foi 2 vezes jurada do Prêmio Jabuti, na categoria Poesia. Então é isso. Suzana, autora de 2 livros, eu vou repetir: Corpos em Cena, que é da Patuá, não é, Suzana? É Isso, de 2013. E o Moldura de Lagartas, que é de 2020, que é da Demônio Negro, não é? Do Vanderlei isso mesmo. Mendonça? É isso mesmo. Suzana, vem cá, o Cláudio me passou a incumbência aí de. Ah, vamos trocar uma ideia nessas entrevistas, assim não fica parecendo ser uma história de doutorado. Suzana Busato, o que você tem a dizer do que você disse aqui? Olha, Suzana, é o seguinte, eu conheço a Suzana há bastante tempo. Quem me apresentou a Suzana foi o Cláudio Daniel, quando a gente fez o Simpoesia lá na USP, junto com a Vina Teixeira e o querido Fred Barbosa, né? Eu me lembro da nossa reunião lá na Casa das Rosas, quando a gente tava de noite, a gente tava tomando, tava chovendo, era uma noite fria, e aí a gente tomando um chocolate quente, nós Uhum. deliberamos, fizemos lá o nome quem deu foi o Fred, era o Sim Poesia. Aí foi um evento grande, né, de monta, eu lembro que o André participou, Suzana participou até dos debates, foi aí que eu a conheci, né, quando ela participou de um debate sobre literatura brasileira contemporânea, né, e daquele dia em diante a gente tem conversado muito, não é, Suzana? Você fez um pós-doc comigo, não é? Quando, Foi, há um tempo atrás, né? faz Lá tempo. nos estudos comparados, né? E então estou muito contente assim da gente bater esse papo hoje. Quando a gente pensou no programa, né? Eu tinha pensado em convidar você. E aí, a hora que eu falei com o Cláudio, ele também tinha pensado. Foi algo meio vamos trocar uma ideia com a Suzana, né? Afinal de contas, né? A nossa amizade, assim, ela tem algo em comum, né? Nós três. Então, Suzana, você sabe, quando eu fui fazer as perguntas lá, né? O, o, é claro, né? Você é uma escritora, não é? Quando eu faço crítica literária, né? Eu já cheguei a colocar você, né? Não é uma classificação, né? Mas para tratar, por exemplo, das novas autoras da literatura brasileira, sabe? Eu vou até já fazer uma propaganda. Tá pronto já o livro, chama Tópicos da Literatura Brasileira no Início do Século XXI. Olha, tá aqui. Vai sair pela Patuá no ano que vem. Esse ano ficaria muito apertado. E tem um poema seu. Eu comento a sua literatura, falo lá da Carolina de Bonis, da Lilian Aquino, discuto assim, por exemplo, como é que o que a gente poderia chamar. Vai, claro, vê essa questão do feminino, né? Relacionado à terra, o masculino ao céu. Parece que na mitologia egípcia é o contrário, né? É uma deusa que é o firmamento, a terra é um cara. Então, veja, mas algumas metáforas elas vão se cristalizando, né? Quando seria, às vezes, alguma poesia, assim, essa questão da mulher, de símbolos, assim, telúricos, não é? E tem gente que contesta isso, tem gente que reforça isso. Eu já li teorias assim, de autoras, inclusive feministas, falando, não, isso é bom ter um imaginário pessoal. Outras dizem, não, isso é péssimo, isso cria estereótipo, etc, né? Enfim, né? Eu não escolho muito lado, não. Eu fico com a polêmica, eu acho a polêmica interessante, né? Porque tem hora que aparece, tem hora que não aparece, né? Então, tem uma dialética aí. E agora, né, já que a gente estava falando dos identitários, né, até por uma postura identitária, né, o vestibular agora eles escolheram apenas autoras, né? Nada contra que se faça isso. A questão é o seguinte, né? Algumas delas eu li, sabe? E eu acho que elas não mereceriam, assim, tá lá, sabe? Apenas com esse título, assim, de um título identitário, né? Uma capacitação assim, não? Ela é uma mulher escritora, não é? Então, sem se deter a nomes especificamente, é claro, a gente não precisa se aprofundar nisso daqui, o tema não é esse, né? Mas o que que você pensa, né, dessas escritoras selecionadas para o vestibular, né? O que que você Ok, acha das poetas? Enfim, Suzana, a palavra é sua. tá bom, obrigada. Eu queria antes agradecer o convite do Cláudio Daniel, do
Vicente, que conheço ambos desde longa data e respeito muito a produção de cada um e a maneira de pensar. E é muito legal a gente ter hoje essa oportunidade. Suzana, congelou o seu áudio. Congelou o Suzana, áudio e a imagem. vamos aguardar um pouco? São os problemas técnicos de quando a gente faz uma coisa ao vivo, não é, Cláudio? Com certeza. Você lembra em que ano foi o Simpoesia? Ah, faz tanto tempo, mais de 10 anos, né? Faz mais de 10 anos. A Suzana Busato mandou uma mensagem dizendo que a luz caiu na casa dela. Ela Bah, está digitando ainda. Não sei se ela vai poder participar. Meu computador desligou. E agora? Pelo celular, ela pode participar pelo celular. Vou dar essa sugestão para ela. Ela está religando o computador. Vamos ter um pouquinho de paciência. Vamos esperar um pouco. Mas eu lembro quando teve aquele Simpoesia, quantas pessoas, não é? O Delmo estava aqui em São Paulo, né? Ele participou. Sim, isso. 2008. 2008, olha só. Aham. 2008. O André estava também, né? Eu lembro que o André Tá, veio. tá. Lá na USP, né, Antônio? Isso. Você deu uma palestra lá, bem legal. Eu Sim, lembro. Eu lembro que foi junto com o Horácio Costa. É, Foi legal aquele dia. Foi um evento que a gente deveria repetir, sabe? Foi, foi bem, foi bem legal. é, O Delmo ele estava aqui em São Paulo, né? Ele participou ao vivo, sim, né? Você sim. veio, eu lembro que a gente te convidou por uma questão universitária, né? Que dava para fazer. Você veio como professor, não é? Eu vim do Sul aqui, né, Isso. Antônio? Aham, verdade. Foi bem legal, foi bem bacana. Foi, veio gente de todo o Brasil, né? A Impressionante. Casa das Rosas conseguiu financiamento. Era um outro É, tempo, né? Era uma outra política é, cultural, sabe? verdade. Era uma outra política cultural, em que havia mais incentivo para isso, né? Tem razão. foi um outro momento, né? Eu lembro que tanto a Casa das Rosas quanto o Centro Cultural São Paulo fizeram eventos que juntaram dezenas, às vezes até centenas de pessoas na, no Centro Cultural São Paulo, na época que eu fui curador de literatura e poesia. Nós fizemos uma noite indiana com poesia, música e dança da Índia. E esse evento juntou cerca de 500 pessoas no Teatro Adoniran Barbosa. Nossa, No encontro de interrogação que eu e o Fred fizemos no Itaú Cultural, né, 2004, também foi uma semana de eventos com poetas, prosadores, críticos, professores. E em todos os dias do evento, a plateia ficava lotada. Havia um público, né, para eventos de literatura. Agora, de alguns anos para cá, talvez de 10 anos para cá, esse público começou a minguar fortemente. Eu não sei explicar por quê, se é a concorrência com a internet ou qual outro motivo. O fato concreto é que eventos de literatura hoje são esvaziados, o que é uma lástima. Agora, dentro desse contexto, quando nós fazemos um debate na USP, publicamos no YouTube, e tem quase 1.000 acessos, isso parece indicar que talvez o caminho seja nós invadirmos a internet, e é o que estamos fazendo. hum, É isso mesmo. Suzana, você já conseguiu? Tem contato com ela? Ela está entrando de novo, espera aí.
Ah, que bom, ela conseguirá. Olha, está aparecendo aqui embaixo, pelo menos na minha tela. Suzana? Pronto. Pronto, que susto, Gente, cada aqui em susto. Rio Preto, o vento está numa velocidade assustadora. Não, né? Espero que Congelou não. de novo. Ó, você paralisou. Tenta pelo celular, Suzana. Eu que congelei? Sua Sim, imagem agora congelou, voltou. Eu mas que está dando para congelei ouvir ou foi você. você? Agora você voltou. Voltou. Agora É que voltou. vai acontecer um temporal aqui. Tá Foi certo. fácil. E a conexão da internet fica um pouco instável. Vocês me desculpem por isso. Mas vamos pegar de onde a gente estava, né? Para a gente Sim, não continuar. Eu estava agradecendo a vocês, né, a participação e parabenizando esse espaço, né, para a gente poder discutir e debater poesia, né? Ainda que ele esteja pequeno e exprimido pelo tempo, mas é bom, é excelente. E você me fazia uma pergunta? congelou de novo. Está congelando. E agora ela sumiu. Acho que ela deveria tentar o celular. Eu vou dar essa sugestão para ela, mandar uma mensagem. Hoje será um dia de fortes emoções. Suzana está carregando. Ela já vai entrar. Suzana caiu de novo. Puxa vida, mais um pouquinho de paciência. Oi, será Suzana, que agora vai dar certo? Suzana, por favor. Pelo celular. Suzana? Oi? Respondeu, não. Sim, Sim. ótimo, perfeito. Eu só vejo o André na minha frente, mas tudo bem. Hã? Com o celular tudo muda. Minha internet não está muito boa. Mas eu queria. Oi. Puxa vida. Não deixa de ser curioso, né? A tecnologia, que é um novo deus do império do mercado. Só um instante, por favor. Tudo bem. Não é tão infalível quanto alguns gostariam que fosse. Na época em que eu estudava filosofia na USP, aconteceu a explosão. Vocês me veem? Me ouvem? Eu ouço, Suzana. Eu ouço, a gente ouve, Suzana, eu não estou Estou te vendo. ouvindo. Não? Não. Estou Ouço. ouvindo. Ouvindo sim. Está ouvindo? Então, eu vou continuar. Então, quando eu soube, durante 3 anos, né? O comentário que vi foi: depois de 3 anos, voltam os homens. Aí eu falei: como é que é? Como assim, né? É, por que isso, né? Por que não podemos estar todos juntos, né? Ao mesmo tempo, né?
sendo, né, todos nós, autoras e autores, né? Essa foi a minha primeira pergunta que eu fiz, né, para mim mesma. Então, tem alguma coisa errada aí, mas que eu compreendo por conta dos critérios que eu penso que sejam, em primeiro lugar, políticos, né? Da inclusão de autoras, somente autoras, né? Sumiu de novo a voz dela. Eu acho que ela caiu de novo. Caiu. Não, eu estou vendo vocês. Ah, ela está aqui, voltou. Não, eu vejo Então vocês. vamos lá. É que está muito instável por conta do temporal. Então, eu me perguntei. Suzana? Bom, na pior das hipóteses, nós faremos numa nova edição do programa a entrevista com a Suzana, se ela não conseguir participar hoje. É, Tá muito, tá caindo, né? E aí fica disperso. É uma lástima. Agora, Por celular não vai conseguir, Cláudio. eu dei essa sugestão para ela. Vamos É, esperar mais um pouquinho. Se ela não Oi, conseguir mesmo, Suzana, oi, você está eu no estou pelo celular? celular. Eu tô porque eu estou sem agora a internet voltou no computador, mas está muito instável. Mas eu Certo, tenho internet pelo celular, mas ela não é. Aqui onde eu estou, ela não pega tão bem, né? Nessa região onde eu moro, né? certo. Mas eu, mas eu posso continuar? Eu posso Claro. Claro, continue. tentar. É. Então, a princípio, os critérios, a meu ver, são políticos, né? Por conta dessa questão necessária de dar mais presença à literatura escrita por mulheres. Tá, ok. Nada contra, né? Mas os critérios deveriam ser também estéticos, né? E quando eu olho a lista, eu vejo, tudo bem, Clarice Lispector, tudo bem, né? A Sofia de Mello Brainer, ainda que a Sofia de Mello Brainer tenha coisas assim, menos, né? Com menos interesse de leitura. É que eu não me lembro qual o livro dela que foi escolhido. Tudo bem, a Djamília, a Paulina Chiziane, né? A Conceição Evaristo. Eu não vejo assim problema com isso, né? Existe aí uma tentativa de colocar em evidência essa literatura que vem, que é escrita lá em Moçambique, que é escrita lá em Angola, né? E que nós não conhecemos, né? É uma maneira de tornar isso conhecido pelos alunos do ensino médio, que são eles que vão ler. Da Conceição Evaristo também, que é uma autora que tem sido bastante ovacionada. Mas eu concordo, assim, em termos, eu não conheço a poesia das poetas africanas. Da Conceição Evaristo eu conheço. E não vejo, assim, um teor de poeticidade elevado lá, né? Se a gente considerar, né? Eu considero níveis de complexidade com a palavra. A poesia dela não tem um nível de complexidade maior, né? Mas ela tem um propósito, né? E a poesia dela está lá justamente por conta dessa, no meu entender, tá?
desse princípio, desse critério também político, e também porque ela é uma autora que tem sido bastante conceituada e bastante ovacionada em nossa época. Mas quando eu vejo lá, por exemplo, a presença de Júlia Lopes de Almeida, e aí eu fico preocupada, né? Por quê? Porque Júlia Lopes de Almeida foi uma autora da elite carioca, lá no século XIX, e que reforça muitos estereótipos masculinos sobre a mulher. Ela escreveu um livro chamado O Livro das Noivas, e tem um outro livro também semelhante a esse, não com esse nome, que ensina e que dá lição de moral nas mulheres, e principalmente a questão da submissão da mulher aos desejos do marido. Isso a gente lê isso, está escrito lá, né? Eu falei, peraí, né? Como é que é isso? Numa sociedade hoje conservadora, né? Que pode tomar isso como um exemplo de um retrocesso, porque eu fico pensando nesse leitor pouco, é, tem pouco repertório, e eu estou pensando no professor que vai ler esse livro, que vai falar sobre esse livro com seus alunos, ou mesmo os alunos que vão ler, né? Então, eu fico preocupada com isso, eu não sei porque exatamente. Por exemplo, o livro que foi escolhido é um autobiográfico da Júlia Lopes de Almeida, eu não conheço. É um livro autobiográfico ficcional. Então, eu não sei qual é o teor aí, como é que ela conta a história da própria vida, como é que ela ficcionaliza isso, né? Que é Memórias de Marta. Não poderia falar dele. Mas tem um, por exemplo, da Anísia Floresta, que se chama Conselhos à Minha Filha. É esse o livro, né? Que é recomendado. É um livro de 1842. Ou seja, é considerado o primeiro livro de autoria feminina publicado no Brasil. Então, ele tem aí um teor histórico, né? Um valor histórico. Mas eu comecei a ler o livro Conselhos à Minha Filha, para saber que conselhos eram esses, né? E aí os conselhos, eles têm o quê? Eles têm essa base moral cristã. Isso é muito claro lá, muito evidente. Por exemplo, a questão da vaidade. A vaidade, ela é algo punido, né? Algo que não faz. Embora a mulher seja vaidosa, a vaidade é um dos 7 pecados capitais, né? Então, não seria interessante que ela tivesse isso, porque ela deslocaria sua atenção, né, para coisas fúteis, uma vez que ela teria que ter sua atenção voltada para a casa, para o amor incondicional, tanto ao marido quanto aos pais, mesmo que os pais sejam atrozes com ela, mesmo que os pais sejam maus com ela. Isso está escrito lá. Eu falei, peraí, né? O amor como uma obrigação moral e cristã, não importa se eu esteja numa família onde meus pais me maltratam, será aí esse até onde que vai esse ensinamento? Eu fiquei me questionando um pouco, né? Assim, conselhos à minha filha, e escrito assim numa linguagem muito decalê, né? Muito afastada, assim, muito difícil. Eu pensando em alunos do ensino médio hoje, né? Que tem muita dificuldade para entender. E fico pensando também nessa leitura que os professores ou que os próprios alunos, dentro de uma concepção muito conservadora sobre a mulher, de submissão total ao marido, etc., possam reforçar a partir da leitura. Agora, se a gente está querendo colocar em evidência livros de autoria feminina, por que escolher obras que não dão esse papel de emancipatório à mulher? Não mostram isso. E por que o critério não pode ser estético, tem que ser político, né? São coisas que eu acabei me perguntando, por que a gente não escolhe a Gilca Machado, né? Que você bem lembrou, Cláudia, no vestibular, por que não se cobra a leitura da Gilca Machado, por exemplo, né?
de poetas ou de autoras, escritoras contemporâneas, não é? A Cida Pedrosa. Cida Pedrosa, gosto muito da poesia da Cida Pedrosa, ainda mais no livro dela, Solo para Vialejo, que foi escolhido para o vestibular lá de Pernambuco este ano, né? Por que que ela não é? E ela ganhou o prêmio Jabuti, ganhou como livro do ano, né? Então, por que que a poesia dela não é escolhida? E é um livro muito bom. Ela casa forma e conteúdo ali de uma maneira equilibrada, não é? É um livro que tem muitas referências culturais, ela vai para a questão da música, ela trabalha com o fragmento, é um livro-poema, né? Então tem esse valor ali. Então, Vicente, a minha resposta é essa. Eu acho que assim, os critérios são políticos, não são estéticos. E se são estéticos, são mais ou menos, do meu ponto de vista, não é? E eu acho que assim, daqui a 3 anos, como é que ficamos? Se a literatura de autoria masculina vem, né? E por que que a gente não adota outras formas de dar relevo à literatura de autoria feminina, sabe? Não somente pelo vestibular, que é uma instituição, né? Por que que a gente não tem umas outras políticas de para colocá-las, né, em evidência? Porque elas estão aí, tem muita mulher escrevendo, muita poeta escrevendo, né? Ganhando prêmio até, né? Recentemente. E, bom, Mas é você que o sabe, vestibular é uma instituição, né? Ela auratiza. Aí que tá, ela tem um poder de auratização, né? quando eu vi lá Narcisa Malha, eu fiquei meio assustado também, né? Com aquelas poesias que Ah, ela é a Narcisa dedicou Amaro, a alguns isso. políticos da época. Eu falei, que isso, não é? Então, eu acho que você encontra escritores naquela época. Você não precisa fazer essa. É a impressão que eu tenho que foi mal garimpado, sabe? Que eles pegaram assim: olha, esse livro aqui saiu agora, vamos pegar essa autora, sem ver se essa autora era significativa ou não, né? Para mim foi feito às pressas isso. Eu, É, foi meio eu feito às acho. pressas, né? Para tomar Parece que alguma foi coisa de feito às pressas, gabinete, meio é, esquisito, é meio não teve estranho. assim um grupo ou uma consulta a outros intelectuais ou críticos, é, poetas, escritores, homens e mulheres, que seja, né? Enfim, para poder ter assim um aval, né? Uma avaliação para a gente pensar melhor. Mas as coisas neste país são feitas assim, às vezes, né? Meio às pressas, né? É claro que você tem que colocar escritoras também. Isso daí não tem cabimento É não, claro. não se colocar, não é? Mas aí o que a gente fica colocando é o seguinte, né? Se era um critério ruim colocar só autores, só homens, né? O que que você vai fazer agora? Você vai ficar assim tantos anos quantos foram daquele jeito? Você vai fazer isso, né? Quer dizer, aí seria questão de resolver o problema, né? Não ficar agora só mulheres ou só autores negros ou só, enfim, daqui a pouco a gente vai entrar num universo muito estranho, né? É um critério Muito estranho, muito porque sim, porque universo não é um paralelo. critério. Então, não é, a gente tem que aprender que não é um critério por gênero, ou um critério por sexual, ou por, né? É. Não é isso. O critério é estético. A gente está falando de literatura, né? Está falando do quê? O que que é literatura? Só se a literatura mudou, só se o novo na literatura é outra coisa, diferente daquele no qual a gente foi, que a gente estudou, que a gente, enfim, A só se Suzana, hoje os critérios são outros de literatura. Mas você E a gente está Suzana, sabe, meio um pouco e atrasado. fora, e fora Suzana, eu as queria portas, aproveitar assim, o gancho para fazer a oi, minha fala. segunda pergunta. Bom, como o Pode programa fazer. começou bastante atrasado, a minha Sim. proposta é que o Vicente faça 2 perguntas, eu faça 2 perguntas, e que tanto as perguntas quanto as respostas sejam breves, porque a ideia do programa é que ele seja conciso, né? Sim, Diferente do evento da USP, que levou 3 ou 4 sim. É, a horas, gente é prolixo, é nossos bom, programas para a faz bem internet têm que de ser mais chamar a atenção. curtos.
Então, vou fazer Sem uma dúvida. pergunta assim, bem concisa, né, para você, que é a seguinte: os conceitos de qualidade e invenção em poesia perderam a validade? O que conta hoje é a opinião do mercado apenas? Essa é uma daquelas perguntas cabeludas, né, Cláudio? Sim. Essa é, olha, eu não acho que perderam, né, a validade. Do meu ponto de vista, não. Né? Ou eu que estou querendo salvar alguma coisa aqui dizendo isso. Mas não perderam a validade. Eu acho que o mercado ele tem assim uma voz muito forte, assim como a publicidade hoje, né? Ela invade todos os canais da vida da gente, todos, não é? E esses canais das grandes editoras, né? Que na verdade querem vender, evidentemente, porque elas existem, né? Não somente para publicar, mas para vender. E eu entendo isso. A gente entende isso. E isso existe. E eu acho que sempre existiu. Acho que não é uma coisa de hoje, né? O mercado é o mercado. Ele tem que vender. Agora, ele dita critérios, né? Para venda, evidentemente. E é tanta. E ele vai formando o gosto pela repetição, sabe? Pela imposição da própria publicidade, não é? A ponto provavelmente, de se pensar que alguma coisa mudou e que os critérios anteriores não são mais válidos. Isso é uma coisa para a qual a gente tem que ter um pouco de atenção, porque eu não acho que os critérios de inovação, não, mas de experiência, de Qualidade e você tem invenção. qualidade e invenção desapareceram. Afinal de contas, a literatura ela é resistência a algo linear. Ela não consegue sobreviver ou conviver com a linearidade. Ela está sempre em luta com isso, né? Então, o poeta, se ele se leva a sério, não é? E leva a sério o ofício seu de produção, de criação, ele não pode estar muito preocupado com o mercado. Ele tem que estar preocupado com o seu ofício. E o seu ofício é a palavra, é trabalhar a palavra. Porque literatura é isso, poesia é isso. Né? A gente não pode dizer que poesia hoje seja essa prosa linear, essa prosa com palavras de ordem, distribuídas aleatoriamente em versos, que não são versos, porque se for assim, viramos todos poetas, todos escritores, sabe? Não temos critério algum, e aí a literatura, para a alegria de muitos, vai estar morta, né? Assim como a arte, né? Em termos gerais, a pintura, a gente pode extrapolar esse âmbito da literatura e ir para outras linguagens também. Eu acho que a gente tem que manter os critérios, acho que a gente tem que reforçar. Aí um amigo meu, conversando com ele a respeito disso, me perguntou, mas quem é que dita os critérios? Quem é que dita, né? O que é o que não é poesia, né? Quem é que dita? Que Não você é a própria respondeu. poesia? Ué, porque a própria poesia dita isso. Você olha para a tradição, foi a palavra que foi dita aqui, não sei quem que falou, foi o André, acho que foi o André, né? A tradição está esquecida. Décio Pinhatari, ele vem toda hora na minha cabeça, falando, tudo é uma questão de repertório. Sem repertório, não se faz nada. E repertório a gente tem com a leitura e o olhar para esse passado que nos forma e que nos formou e que continua nos formando, não é? A gente não pode ter essa ilusão de que o novo que a gente quer fazer, né, é derrubar esse passado, como se fosse uma grande estátua, um grande ídolo aí que a gente, né, tem que passar por cima. De forma nenhuma. De forma nenhuma, porque se a gente não. Mallarmé, ele fez lá o lance de dados, não
Não foi abruptamente, ele fazia sonetos. Ele escrevia, quer dizer, ele tinha todo um repertório, todo um conhecimento para poder chegar a esse grande projeto constelar, né? De produzir aquela obra imensa, não é? E a gente fica falando deles ainda, a gente fica falando ainda de Baudelaire, a gente fica falando ainda de Rimbaud. E por que que a gente fica falando deles ainda? Não é? Eu lembro muito do que o Mallarmé falava, que na poesia a gente não tem que ficar escancarando tudo, dizendo tudo. Na poesia você tem que sugerir pouco a pouco. Você tem que criar o enigma. Você tem que criar as relações internas, porque senão vira algo pasteurizado, sabe? Tipo essa comida de pacote, biscoito recheado. Literatura não é isso, né? Por exemplo, eu estava lendo agora o livro do Ulisses Carrion, que é um livro chamado Fazer Livros. E ele fala dessas. O livro não é o livro não é uma caixa onde você coloca os poemas dentro. Ele é mais do que isso. Se a gente começar a ter consciência do que seja o livro, a gente pode brincar com isso aqui, pode extrapolar isso aqui, né? A questão do espaço em poesia, a questão do tempo. Então, são coisas assim que se a gente não pensar na hora de produção, na hora de produzir, e isso requer repertório, requer conhecimento desse passado, dessa tradição, ainda viva, né? A gente vai produzir essas coisas que a gente vê por aí, né? Uma poesia que não é poesia, é prosa distribuída em verso, porque não se tem a menor noção do que seja um verso, né? Porque não se faz mais, não se metrifica mais o verso. Então todo mundo começa a fazer verso livre, ou o que imagina que seja verso livre, e se esquece de ritmo, se esquece das ressonâncias internas, sabe, dessa relação tensa entre som e sentido, de que já falava Valéry, né? Não precisa nem ler Paul Valéry para saber disso. Basta ter sensibilidade para perceber que poesia é algo que é tenso, é conflito. A arte é conflito o tempo todo. Ela não está aí servindo a República, né? Ou seja, falando o que todo mundo quer escutar, né? Eu acho que isso tem que estar bem claro. Nas minhas aulas eu digo isso para os meus alunos, porque senão a gente, né? Você falou uma coisa interessante, Suzana, que hoje não se tem ideia do que seja verso. Isso, não se tem. Não se sabe o que é verso. Verso, hoje, acho que as pessoas acham que verso é um negócio curto, é um segmento de reta, Pedaço de frase. né? Pedaço de frase que eu corto sintaticamente, aonde eu bem querer, onde eu bem quiser, né? Onde eu bem quiser, e aí eu acho que tá bom. E aí, não sei, não se ouve o ritmo das coisas, né? Porque não é só cortar, né? É saber cortar. E mais, né? Você tem que pensar na questão sonora. Ninguém pensa no paradigma, sabe? O paradigma a seleção. Ninguém pensa nisso. Por que que você escolhe essa palavra? Por que que você não escolheu outra? Né? Às vezes eu fico lendo os poemas por aí e eu fico com vontade de corrigir. Eu falei assim, eu faria diferente. Eu escreveria assim, eu cortaria aqui, né? Às vezes eu faço, eu fico com vontade de fazer isso. Mas No assim, meio eu da- acho que, bom, enfim. no meio dessa situação toda que você descreveu muito bem, onde que fica a crítica literária? Ela morreu? Não morreu, Cláudio, porque a gente está vivo aqui, né? É, Para começar, ela não morreu, nada está morto. Eu diria que ela está meio amortecida, ela está meio aí, sabe? Eu não sei, ela precisaria ter um canal, porque antigamente a gente tinha os jornais, né? Tinha os bate-bocas nos jornais,
Eu estava lembrando outro dia eu estava conversando com o Fred, falei assim, nossa, Fred, que legal, né? Antigamente a gente tinha aqueles bate-bocas, né? Do Augusto de Campos com Tolentino, o... Não, ai meu Deus, eu esqueci Roberto novamente o nome. Schwartz, Roberto O Schwartz. Roberto Schwartz, é sobre aquele poema, Postura. Posso Pós-Tudo, não é? E a gente acompanhava, toda semana vinha lá a resposta. Mas era Quer um dizer, debate de nível, né, Suzana? Você vê? então, era de nível, Tem um mas nível ninguém ia aí se nesse pegar, debate. Vicente, ninguém ia se pegar lá fora. É isso mesmo. E tinha um super nível, né? Eles discutiam conceitos, não era uma bobagem, né? É, Não não era uma ficavam assim, um bobagem. xingando o outro, até rolava, Hum. mas assim, as pessoas se exaltavam, mas tinha uma argumentação ali, não é? Você tem Tinha uma razão. argumentação. E aí não havia esse discurso hoje de ameaça. É muito fácil. Hoje as pessoas se blindam nas redes sociais, né? E falam assim, nossa, é a mesma coisa, do colégio, né? Ah, eu vou te pegar lá fora porque você falou isso. Ou seja, na política é assim. Eles mostram essas brigas todas. No final, eles estão se dando as mãos e a gente não compreende. Mas como é que eles podem apertar a mão de um do outro, né? Mas, enfim, eu acho que hoje a crítica ela não tem mais esse canal. Os jornais hoje não têm esse canal, né? Como antigamente. Parece que houve um deslocamento. Então, a internet, ela possibilitou, abriu vários canais. Mas, ao abrir vários canais, ela pulveriza. E ela abre para uma crítica que é pasteurizada também, sabe? Então, assim, eu fico, assim, preocupada com isso, porque os críticos, muitos já morreram, né? Outros ainda estão vivos, estão produzindo, escrevendo, e como falar a respeito, e como construir uma voz crítica, não é? Que se coloque como frente a que a gente não a gente eu sou da opinião assim, eu não faço, eu não dou eu não nego essas questões, essas pautas políticas e sociais. Não posso negar isso. Ainda mais a questão feminina, impossível, né? Mas eu acho que a gente tem que ter critérios para poder se situar melhor em se falando de arte. Senão a gente não pode, senão a gente fala do vale tudo. E aí que é o grande problema. E a crítica tem que falar. Que é isso que a gente está fazendo aqui, né? É. Dentro dessa situação toda, o Vicente pensou numa pergunta interessante. A pergunta é dele, mas eu vou apresentar para você. Como trabalhar a literatura brasileira contemporânea na sala de aula? É difícil responder isso agora, assim, em 5 minutos, né? A primeira palavra que me vem é lendo a poesia, né? Levando para. Existem maneiras de motivar os alunos. Eu acho que uma delas é estabelecer ponte entre aquele repertório que a gente tem na programação, né? Porque aquilo ali a gente tem que dar, e estabelecer um diálogo com a poesia contemporânea, fazer as intertextualidades, né? Possíveis, não é? E motivar os alunos, porque eles se surpreendem com as coisas, Cláudio. E eu não preciso ir para a literatura contemporânea. Eu tive uma grande surpresa este ano, porque eu estava dando uma aula sobre Sousa Andrade e falando ali, mostrando justamente apenas um trecho do Inferno de Wall Street, o canto 10, né? E o canto 2, lá a dança do Tatu Turema. Eu saí da sala de aula frustrada, achei que ninguém estava entendendo nada, porque aquilo ali é uma coisa muito difícil. Eu li com eles, mostrei, expliquei que eram as rubricas, aqueles travessões simples e duplos, aquela coisa toda que o Sousa Andrade cria ali a partir da sua vivência lá em Nova York, enfim. E como ele estava adiantado, né, naquela época, porque o resto do Goethe se comporta de uma maneira mais tradicional, né?
em termos de escrita, né? De verso. Sim. Pois eles apresentaram 2 saraus no final agora do semestre, e 2 saraus não, 2 grupos apresentaram o sarau, e, para minha surpresa, estava lá o Inferno de Wall Street. Olha só. E não somente aquelas estrofes que eu mostrei para eles, mas outras estrofes, ou seja, eles foram atrás. E eles me relataram que eles tinham gostado, achado moderno, porque o tema de um dos seminários era o inferno. E aí eles achavam que o inferno contemporâneo era aquilo, né? Quer dizer, de alguma maneira, ainda, né, que eles, dentro do limite e tal, de conhecimento que eles, né, puderam ter, eles gostaram. Enfim, olha, ele escreveu lá no final do século XIX, né, o Sousa Andrade. Então, tudo é uma questão, assim, de levar para a sala de aula, fazer, assim, a leitura, não ter medo, ainda eu não tenho, mas às vezes eu saio frustrada, porque os alunos ficam muito caladinhos, eles não reagem na hora, né? Eles vão reagir depois, né? Eu tive um aluno que fez mestrado e doutorado em Sousa Andrade, de Nossa. tanto que ele ficou apaixonado, na época que eles fizeram um seminário e ele seguiu, ele falou, não, é isso, né? E leu o Guias Errante inteiro, né? Então, acho que assim, tem que motivar. Muitas vezes eu levo, por exemplo, mas isso aí já é uma coisa mais ou menos dada, né? Quando eu falo do Mário de Andrade e tal, eu falo do Piva, né? Essa visão da cidade de São Paulo, o poeta viajante. Aí vem lá o Paranoia do Piva, e o Piva é um grande apaixonado por Mário de Andrade. Aí eu mostro aquelas relações todas. Eles gostam muito do Piva. Eles ficam assombrados e, enfim, seduzidos pela poesia do Roberto Piva. Né? Esse é um que eu acabo fazendo porque é uma relação, acho que já até dada ali, né? Ela já está favorecida. Agora, outras a gente precisa também criar, né? Eu acho que aí o professor entra com seu savoir-faire e com o tempo, né? Porque ele tem também que desvendar aí o caminho, porque esse caminho não está dado. Mas acho que levar a poesia contemporânea para a sala de aula, eu acho que tem que fazer essas pontes com o hoje e com a tradição. Isso é Você é uma importante. das poucas professoras universitárias brasileiras hoje, que eu conheço ao menos, que levam a poesia contemporânea para a sala de aula. Porque tem muitos professores, né, na USP, inclusive, que ficam naquele paidel, uma bandeira Drummond, bandeira Drummond, bandeira Drummond, e não saem disso. Quando muitos chegam no Uhum. Ferreira Goulart e na Adélia Prado, pulando a poesia concreta. Você não. Ai, Além de falar da não. poesia concreta, você ainda traz, né, para a sala de aula autores vivos, né, autores contemporâneos. Ah, Aí eu sim, queria, já eu falei queria do, já falei do Ademir, do Arnaldo Antunes. Quando né, Walter Franco, que eu sou uma apaixonada pelo Walter Franco, né? Não posso negar, sou fã do Walter Franco. E eu levo o Walter Franco, Arrigo Barnabé, legal. porque a gente vai, né, para esse universo depois, né? E eles ficam assim, de boca aberta, né? Até um Caetano mais experimental, né? Eu acabo levando, porque eles precisam ter esse repertório, eles não têm. Eles não têm repertório do passado, nem da música brasileira do passado, É e não tem triste. repertório do Caetano, não conhece muita coisa do Caetano. Caramba. Porque é uma geração, gente, que entra na universidade, a gente não tem ideia, sabe? Eu estou falando de Rio Preto e cidades vizinhas, né? Então, o repertório é outro, eu não sei. Eu não sei o que eles escutam, né? Mas, assim, não são todos, né? Não são todos, evidentemente. Mas uma boa parte lá nunca ouviu falar. E uma boa parte lá também nunca ouviu falar em poetas do cânone, às vezes. Porque na escola, no ensino médio, se fala, mas não se fala, não se lê, né? Exatamente. Quais poetas brasileiros
mais recentes você tem lido e achado interessantes? Olha, é, eu não sei qual é a idade do recente aí. Dos anos De- 2000, Porque o 2010. último, então, porque eu passei um ano na França agora fazendo pós-doc e eu só li esse poeta francês que ninguém conhece, nem lá, nem aqui, conhece de en passant, mas uma poesia que me tocou muito e eu vou contar, o Amador, o querido poeta nosso conhecido, o Amador Ribeiro, me passou, Suzana, me deu o livro do Alexandre Guarnieri, O Corpo de Festim. Eu lembro disso, eu estava lá na Paraíba, numa viagem que eu fiz para o Nordeste. Ele falou, Suzana, olha, para você, leia, veja o que você acha. E me deu o livro. Aí eu fui ler o livro. Eu não consegui ler. Fechei. Eu falei, hã? E aí, eu estou só contando isso aí porque, assim, não sei se tem a ver com a outra pergunta que vocês queriam fazer, não sei se tem essa a ver com isso, mas, assim, me instigou tanto depois, eu falei, não é possível. Isso aconteceu com Piva também. Eu abri Paranoia para ler, fechei, né? Fiquei assustada, falei, não, o que é isso? É? Aí eu voltei a ler o Alexandre Guarnieri e eu fiquei assim, incrível o que ele faz ali, né? Em termos assim de experiência mesmo, não somente com a palavra, mas com a temática do corpo da linguagem aí, que é esse corpo de festim, que também é a linguagem, né? E ele trata de uma maneira muito especial, ele explora os tipos gráficos também no livro. É, é um poema, é um livro temático, né? Então, assim, eu gostei muito, muito do que ele faz lá, o Alexandre Guarnieri. O que o Ademir Assunção faz naquele, não somente nesse livro, A Voz do Ventríloco, mas nos outros livros, por exemplo, para a Psicologia da Composição, que eu me lembro que eu ganhei dele em só o livro, né? O poema livro, né? Que depois foi incluído nesse outro que ele fez, né? Não sei se é o último. É, Consideram o auxílio geral. Oi? Não ouvi. Desculpe. Pode continuar, Suzana. Isso, eu estou lembrando assim, uns que me marcaram. Assim, recentemente, o recentemente, tá? De que você me fala, assim, o recentemente de uns bons anos para cá, né? Eu Certo. estou com outros livros aqui para ler, né, de poesia, mas eu não consegui, porque fui para a França, eu não levei os livros. O da Cida Pedrosa, que eu acabei escrevendo a respeito, porque esses livros que me cutucam, eu acabo escrevendo a respeito. E vira comunicação em congresso, vira artigo. O Solo para Vialejo, da Cida Pedrosa, me pegou. Mais do que o outro livro dela, o seguinte, que é sobre a guerrilha do Araguaia. Esqueci o nome agora. Cuja proposta é interessante, mas eu tenho lá os meus senões com relação à estrutura dele, mas o Solo para Vialejo realmente me pegou, porque é um livro que eu não consigo. Prosseguir, então, Eu não consigo, como se diz? Finalizar em termos de leitura, por conta das referências, das muitas referências que tem lá dentro, né? sim, Enfim. muito legal. Bom, em função do adiantado da hora, a gente acabou passando muito, né, do horário previsto. Estou pensando em nós finalizarmos, né, com uma última questão. Vicente, daquelas perguntas que você planejou, né, fazer para a Suzana, você não gostaria de finalizar o programa com uma delas? Olha, eu lembro que quando a gente fazia o Rompendo o Silêncio, isso foi 2005, 2006, o Fred sempre terminava perguntando assim, não é? De qual poeta você gosta mais, né?
mas ele também perguntava de qual poeta você não gosta. Porque ele dizia que quando você aquilo, as coisas das quais você não gosta refletem muito quem você é, não é? Às vezes mais do que aquelas que você gosta, não é? Mas antes de você responder, você sabe, você falou do Paranoia do Piva. Eu comecei a ler literatura contemporânea com esse livro aí. Sabe, na época Hum, que eu comecei a ler era contemporânea, tá certo? Hoje, sim, hoje não é mais, eu né? também. Mas isso faz uns 24 anos, quando olha, então você vê que era até do final do século passado. Mas eu li assim, eu senti uma coisa parecida com isso que você sentiu também. No primeiro momento, assim, eu não entendi nada, mas eu achei fantástico aquilo que eu li, né? Então essa sensação de não entendi nada, mas ao mesmo tempo achei fantástico, não é? Já é muito, né? Para você entrar na poesia e falar por que que eu tô achando isso fantástico, né? Mesmo não entendendo. Aí você vê que em algum grau você entendeu, né? E aquilo vai abrindo uma picada, né? Um caminho para você entender aquele texto e ver como é que ele se desdobra. São livros assim, eu acho que acabam marcando uma geração, né? Uhum, Então, uhum. Suzana, tá aí a pergunta, não é? Ah, e eu não E aí queria vale em responder essa. quaisquer épocas, quaisquer lugares, quaisquer línguas, né? Aí é com você. Ah, é difícil responder isso, porque sabe por quê? É difícil? Porque você fala, se eu citar o nome de um poeta ou de uma poeta, eu vou ser muito injusta com os demais e com a própria produção dessa poeta ou desse poeta. Por quê? Porque, na verdade, não é a poeta, mas às vezes eu gosto assim de um poema, sabe? Às vezes eu gosto de alguns poemas, vários, que me tocam, né? E isso me leva a ler o poeta depois, né? Mas fala um que É, te pega de coração. Aquele que te pega, ah, se fala assim, fala um poeta, assim, aquele que você. Não precisa ser o que você gosta mais, isso é difícil mesmo, né? Isso é uma pergunta até meio jocosa. Mas fala assim, aquele ah, que pega você no seu coração, aquele que você acha um super olha poeta. lá, olha lá. Ou então, Nossa, me passam, me modificando. passam vários. É difícil dizer alguém assim. Por exemplo, eu vou citar esse do Alexandre Guarnieri, eu leio qualquer coisa dele, Então tá ótimo, olha porque eu só, uma gostei. referência legal, né? Esse eu Não, nunca verdade, porque eu li, li Suzana. Casa das Vou Máquinas atrás. depois. Eu li Corpo de Festim, li aquele outro, ai, esqueci agora, e que tem as músicas do, ai, eu tô com os lapsos de memória. O outro livro dele, que ele escreveu posteriormente, enfim. Eu leria qualquer coisa, tanto que tem aqui, ó, eu tenho o Nikola Testa dele, mas não consegui ler ainda, né? Porque me pegou no começo. O Piva, eu aprendi a ler a partir de Paranoia, né? Por exemplo, eu gosto de Drummond, mas não gosto tudo de Drummond. João Cabral de Melo Neto, eu gosto de tudo. Não Então, consigo. a gente podia mudar um pouco a pergunta do Vicente. Que tipo de poesia, não de qual poeta, Boa, mas de boa. que tipo de poesia você não Ah, gosta? Que tipo que eu de não poesia você não gosto? gosta? É, Diga lá. Eu não gosto de poesia que não me pega. Acho que talvez você fosse uma boa resposta para responder de que poesia eu gosto, ou de que poeta eu gosto. Eu gosto de um poeta que me pega, sabe? Ou de uma poesia que me pega. Poesia que não me pega, por exemplo, é poesia longa. Mesmo poesia curta também, mas a poesia longa, ela tem um grande problema. Se ela não te pegar no começo, você não vai até o fim, porque eu não tenho paciência. e como que um poema te pega? Ele me pega se ele tiver, se ele tiver ritmo, se eu perceber que tem alguma fisgada, sabe? Quando dá uns nós dentro do poema, uma fisgada. Pela imagem, pela música, pela ideia? Como?
Será que caiu de novo? Suzana? Da bateria do celular. Ah, vamos esperar mais uns 2 Opa, minutinhos. estou ouvindo uns pruridos, olha. Vocês me Suzana? ouviram? Eu Agora caí? sim. Sim. Agora voltou. Ah, tá. Então é a rede aqui. É. Então, o que te Então, pega no poema? não, o que me pega, assim, é o ritmo, é, são aqueles nós, aquelas fisgadas internas que se dão por meio de ressonâncias sonoras, de jogos morfossintáticos ou morfossemânticos. É, mas se ele começar a falar muito de si, ou de uma maneira hermética demais, que eu não estou sabendo para onde que eu estou indo, e eu poderia até seguir caminho, mas se ele não tiver isso na linguagem, eu não caminho. E se ele quiser me convencer de alguma pauta política, alguma pauta identitária, alguma pauta desse sentido, porque às vezes é em primeira pessoa e o sujeito lírico lá se coloca defendendo a sua espécie, né? Aí eu não vou até o fim. Eu não consigo, eu não tenho paciência. Por exemplo, um poema que me pega é do Rimbaud, que a primeira vez que li, eu chorei da metade do... É um soneto, se não me engano, se eu estou bem lembrada, vocês que me corrijam. Eu esqueci o título, mas ele descreve ali esse soldado que só no final a gente vai, da metade para o fim, ele dá os índices, mas da metade você já sabe o que te espera no final do poema. E o Rimbaud, ele consegue sugerir pouco a pouco essa figura desse jovem soldado morto. Verdade, Suzana? verdade. São quase. Porque... Ah, Suzana? Oi? Oi, é que Eu você caí de caiu de novo? novo. Suzana? Oi? Oi. Você vai Nossa, caí de concluir novo. a sua frase? Ou Ai, tá você já difícil. concluiu? Eu caí de novo, Cláudio? Agora estou te ouvindo. Tá, eu caí, porque tá oscilando a internet aqui por conta do tempo. Certo. Não, eu falava só desse poema do Rimbaud, que ele descreve esse soldado morto, tragicamente, e a gente não sabe no início sobre o que é a descrição, e da metade do poema para o final, você começa já a desconfiar do que seja, e você tem medo de encontrar o que você encontra no final. Então, esse tipo de poema me pega. Quando ele me leva e ele me surpreende e ele me seduz, e de uma maneira simples e de uma maneira é o simples elaborado, sabe? Porque Simples e elaborado. a poesia não precisa se valer de palavras difíceis, sabe? De palavras como o parnasiano, que buscava lá né, essas palavras raras que ninguém fala, não é? Difíceis, que você tem que buscar um dicionário cada vez que você vai ler o poema, porque você não entende, uma poesia hermética, né? Esse tipo de poesia muito hermética também não me fisga nem um pouco, porque ela está, assim, querendo construir uma parede enorme. Tudo bem utilizar uma palavra ou outra, mas existem poemas que utilizam isso do começo ao fim. Ou poemas que ficam falando de alma o tempo todo, né? Aí é terrível isso. É terrível. Porque, enfim, porque não, né? Falar da alma, porque a alma, o espírito, eu até entendo, né? A direção, mas isso é muito velho já.
É bem anacrônico. É bem anacrônico, e hoje a gente a gente já passou por tudo isso, né? E eu não sei se a gente está querendo voltar. Eu não quero. A não ser que a gente saiba brincar com a palavra alma, Sim, não é? Ou se a gente saiba brincar com as tais rimas em ão, verdade. né? Não é? Porque se souber, não que a gente não goste disso, mas que se souber, né, brincar com essas tais rimas em ar, né? A gente pode fazer uma coisa muito legal. Bom, a conversa está fascinante, mas o programa já tem quase 2 horas, né, de duração. É, eu E a também acho. proposta inicial seria de um programa breve, né, de 1 hora. Eu acho que a gente vai ter que repensar e estender talvez para 1 hora e meia. Mas a gente vai aprendendo, inclusive lidar com os efeitos técnicos, né? As falhas técnicas, tudo isso É, normal. e houve um problema, né? Assim, o temporal aconteceu, o vendaval também, e Eu não consegui aqui entrar. Teve um você não monte, Suzana. conseguiu no começo, e Isso, a minha internet oscilando o tempo todo, hoje foi especial. Vamos Mas pensar eu na, acho que vamos pensar na intervenção criativa do acaso. isso mesmo. isso mesmo. Eu acho que a gente tem que Poema ter encontrado. umas cartas na manga. Com certeza. Então, acho que a gente podia hoje ficar por aqui, né? Isso Senão o mesmo. papo vai até a meia-noite, que assunto não falta, e a Suzana é uma pessoa fascinante. Aí depois eu vou editar, né, o vídeo, publicar no YouTube, e estarei divulgando, né? Inclusive enviarei o link para vocês, né, para vocês divulgarem também para os seus amigos e contatos. Ah, você consegue Legal, editar, Cláudio. né? Oi? Você consegue editar, então você Hoje consegue. mesmo. Ah, que bom. Que E bom É já que bom, aí ele vai encurtar, então. Ele vai encurta e encurtar. tira essas falhas técnicas, meu Ah, atraso, não. Tira. né? Ah, isso eu não sei fazer. Isso não. Mas digo, gravar o vídeo, né? Publicá-lo no YouTube, né? Ah, No sim. canal do laboratório, enfim. Isso dá para a gente fazer. E seguiremos, né, em contato. Em janeiro, provavelmente, faremos a segunda edição do programa. Isso mesmo. E agradeço muito a presença de vocês, né? O apoio, o entusiasmo, ajuda na divulgação, né? E parabéns a todos pelas falas, né? Foi um evento muito, muito especial, muito rico. Então é isso, Foi sim, pessoal. foi Então, Muito sim, boa tarde Cláudio. a obrigado. todos. Obrigada. Tchau, André. Um Tchau, abraço. Suzana. Tchau, Tchau, queridos. Antônio. Até Tchau, Tchau, mais. Cláudio. Tchau, André. todos. Tchau, Tchau. Vicente. Tchau, Cláudio. Tchau, Tchau, Mari. Tá Delmo. aí. Tchau, tchau, Delmo. tchau, 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 tchau. João. tchau, E tchau, um viva Oswaldo abraço. Andrade. Ah, Tchau. tchau, Suzana. Tchau. Ai, como é que eu...